Oi, gente, tudo bem? Eu desejo que vocês estejam muito bem. Desejo que realmente a sabedoria esteja fazendo parte da vida de vocês. Vou baixar um pouco aqui. E que vocês tenham muito acolhimento, principalmente de vocês para com vocês, nesse período tão importante, né? Que é esse portal que está chegando. Eu quero saber, quem aí já está sentindo o portal? Bom, conforme prometido, estamos aqui no segundo vídeo, né, sobre o portal. E antes de iniciar, então, gostaria que vocês sentissem no coração uma energia dourada tocando o centro do peito de vocês, tocando a glândula pituitária e a glândula pineal, fazendo uma conexão com um portal que está acima, já trazendo muita clareza e muito entendimento, né? Bom, falamos um pouquinho do portal do quádruplo 9, né? Eu trabalho muito com números, tá? Então não tem como não perceber, né? E também não incluir, não integrar o quarto 9, né? Porque se a gente somar, né, 9 mais 2025, que dá 9, né, vai dar outro 9. Então a gente sabe que o 4 é uma energia de muita estrutura, de muita responsabilidade, de muita seriedade, de muito comprometimento e principalmente de muito amadurecimento, né? O 4 ele se conecta muito com Capricórnio, com Virgem, que são os construtores, que são os sérios, que são os responsáveis, que são os metódicos, né? Então agora não é hora de se colocar num papel de vítima. Porque o que está acontecendo? Conforme a gente vai se aproximando dessa data tão poderosa, que é o quádruplo 9, né? No portal 9 do 9 de 2025, que dá 9, se a gente somar os 3 9s, a gente vai chegar num 9 de novo, né? A gente vai vendo que a vida, o universo, o teu eu superior, começa a trazer tudo aquilo que precisa morrer, né? Porque o 9 ele fala muito de um final de ciclo. Ele fala muito da retirada de um tapete onde a gente guardou por muito tempo, muita sujeira, né? E nesse período não é a sujeira que a gente está limpando, a gente está tirando o tapete. E aí a gente acaba vendo tudo que tem ali. Então, uns podem estar sentindo na forma externa, né? Relacionamentos, família, trabalho, coisas que deixam de fazer sentido, coisas que você pensa, o que eu estou fazendo aqui? Isso é para mim? Isso não é para mim, né? Então, pode aparecer, né, em toda essa área mais externa, como também pode ser uma área muito interna, de processos teus, de padrões teus, que precisam ser, de fato, limpos, né? Precisam ruir. Então, um 9, ele é um número extremamente mágico, porque ele não é o fim de nada, ele é o início. Mas ele é o início muito mais limpo, muito mais puro, né? Ele é o início muito mais sagrado, porque o 9 ele se liga com a sabedoria, com a espiritualidade maior. Então agora todas as nossas fragilidades elas estão subindo, e essas fragilidades subindo, que eu quero dizer, elas estão saindo do teu subconsciente, elas estão saindo daquelas gavetas, né, que a gente tem a mania de ir armazenando por não querer ficar de frente, por não querer enfrentar uma sombra. Então as gavetas estão sendo retiradas, né? Os tapetes estão sendo retirados, e aí muitas vezes a gente ainda assim vai para padrões como vitimismo, como criança frágil, imaturo, né? E o 9 não pede nada disso. O 9 está pedindo presença. O 9 não está pedindo que você saiba resolver tudo, né? Esse portal 9, ele está pedindo que você se renda, que você diga, ok, eu estou vendo. Por onde eu começo? Por onde eu vou? Né? Eu me entrego, eu estou aqui. Eu não sei exatamente como fazer, eu não sei o que fazer. Eu, na verdade, nem estou entendendo direito o que é tudo isso, mas eu estou aqui e quero resolver. É bem interessante, tá? Que se vocês vierem se
se colocarem numa postura de humildade, falando mesmo para vocês em meditação, em qualquer maneira que vocês tenham escolhido, né, qualquer forma que vocês tenham escolhido para limpar muitos dos seus porões e o tapete, né, debaixo do tapete, a sujeira que estava, as gavetas do nosso subconsciente, você vai ser muito ajudado, porque o 9 ele se conecta muito com sabedorias acima da nossa, estelares, cósmicas, seres muito especiais, irmãos mais velhos que estão nos auxiliando, o teu próprio eu superior, a tua própria sacralidade, porque depende do nível de consciência que você tá, você já gera a tua própria luz, né? E já consegue liberar e se libertar de muitas coisas. Então agora está sendo pedido para vocês, não tenham medo. O 9, ele não quer que você tenha medo, ele quer que você se renda, que você coloque presença, né? O que é colocar a presença? A presença é quando você vê o que está acontecendo, quando você entende, quando você está ali testemunhando, sabe? O que está acontecendo e não se envolvendo. É a presença, é observando, é o observador, né? É aquele que observa, mas não se envolve. Sabe? Aquele que está ali. E como é que a gente alcança essa presença, né? Respirando, meditando, parando, botando foco, muitas vezes, na água que corre dentro do teu copo, né? Botando foco no sentimento que você tem quando alguém te fala alguma coisa, ou quando você assiste a alguma pessoa, sabe? Isso tudo são momentos de presença. E é incrível, né? Porque o único lugar real que temos é o agora. Né? E é um lugar que a gente menos está, é o lugar que a gente menos adentra, e a gente só adentra o agora com presença, prestando atenção nos sentimentos, no que está acontecendo. Mas uma coisa eu vou dizer, o 9 ele é uma transcendência, né? Ele é o pensamento fora da caixa, é aquilo que a gente não entende, então não tenta racionalizar muito, né? Posso falar para vocês que isso está acontecendo comigo, muitas coisas desmoronando dentro de mim, padrões que eu já achei que estavam resolvidos, meu Deus, coisas assim que eu nem sabia que estava baixando a minha vibração, porque já está tanto tempo aqui que já se tornou normal. E aí tudo isso está vindo, sabe? Tá desconstruindo, né? Tá ruindo. E aí chega uma hora desse processo que não adianta tentar racionalizar, senão você vai ficar louca, né? Você vai pirar o cabeção, né? Então o que a gente faz nessa hora? A gente só observa cada sentimento, cada emoção, observa cada sensação, cada sonho, observa cada movimento, né? Se coloca em presença, o observador, aquele que observa e não se envolve, né? Eu vi um vídeo hoje, eu achei interessante. O vídeo, ele dizia, seja que nem um guarda de trânsito, ele não está no trânsito, mas ele observa, né? E ele vê o que um carro faz, o que o outro faz, né? E é mais ou menos isso, sabe? Observa, não tenta resolver, porque o nosso lado humano não vai conseguir, mas o bom é que estamos sendo muito auxiliados, né? Esse 9 traz uma magia, uma conexão com o alto, com o nosso coração, com o nosso centro do peito, com o Deus que existe em nós, né? Porque nós somos deuses em ação. E uma dica que eu quero dar, não peça nada a Deus. Você já é Deus em ação, você tem tudo. A única coisa que eu acredito que seja de bom tom pedir a Deus é pela graça dele. A graça que flui até mim e que me traz toda a prosperidade que eu preciso interna e que se materializa no externo, né? Gente, como é um período de finalizações, né, de ciclo, eu vou colocar no meu Instagram um post com uma quebra de pactos, tá? Então, quem se interessar, quem quiser fazer, ajuda muito. Eu tô fazendo, né, essa quebra de pactos. Nossa, eu tô recebendo muito auxílio por sonho, vendo pactos, acordos que eu tinha com pessoas que eu não é nem dessa vida, não sei, não conheço, né? E é muito bom, tá me auxiliando muito. Então, eu vou colocar, se você quiser acessar, né, no @poderambia ou no
é @eusoufabia003. Fica à vontade, porque vai estar lá mesmo para auxiliar cada um de vocês. Então, esse foi o vídeo 2 e vou esperar aqui instruções para falarmos um pouco mais do 3, tá? Eu ainda vou ver se vamos fazer ou não, mas eu acredito que sim. Então, eu me despeço com muito amor, com muita gratidão, desejando do fundo do coração que todos nós possamos ser. Porque quando a gente cuida da nossa vibração, a gente é. E a gente sendo agora, a gente auxilia quem está ao nosso redor e a gente auxilia o mundo, o universo, Gaia, o planeta Terra, dando sustentação com a nossa própria vibração. O quanto isso é importante, tá? Então, eu deixo todos vocês com muito amor, com muita gratidão e até mais.